O meu tá saindo depois, né? Bom dia, doutora Cíntia. Bom dia. Tá lugar Bom novo dia. em casa, né? Não, é aqui na faculdade, em casa não tem lugar novo. Em casa tá dia, tudo Cíntia. ocupado. Bom dia. Em casa tá todo mundo ocupado. Acho que só se eu for pro banheiro agora. É verdade, Cíntia. A coisa está complicada. É. E o duro é que ainda tem que ter um computador para cada um, né? Eu falo aqui. Então isso é Além ainda da mais... internet, tem que ter qualidade. tem que ter equipamento, né? Não, Felipe, o Flávio está sem autorização para entrar. Ô, Cíntia, e quando tem aquele episódio que só pega em um ponto? Aqui em casa todo mundo tem que ir para a sala. É. Pessoal, cuidado que vocês vão falar que está gravando já, hein? Não, Opa. nós estamos falando só de tecnologias. Só amenidades. Bom dia, Wander. A polícia quer saber se os dois ajudaram mesmo. Não. Eu vou por fone. Bom dia, Mário. Bom dia, Francisco. Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia. Tudo bem, Adriana? Tudo bem? Tudo bom? Bom dia a todos aí, não estou vendo, Márcia. Agora estou vendo todos. Bom dia. Estamos aqui, firmes e fortes. Tá bom.
Bom, eu acho que a gente já tem... Flávio, deixa eu ver se o Flávio está conectado, porque ele vai fazer uma explicação. Tá. Bom, vamos dar início. Vamos dar início a essa congregação virtual, né? Mais uma. É a segunda reunião extraordinária. A explicação é que a gente tem uma data limite para entregar e isso não estava previsto. Então, devido à urgência, nós tivemos que fazer essa segunda reunião extraordinária. Tá? Nós aqui estamos somente eu, Flávio e Ana Cláudia, para que tenha o menor risco possível, né? Cada um na sua sala, para que a gente tenha o menor, obedecendo o distanciamento solicitado, né? Então, como é uma reunião extraordinária, a gente não tem expediente e o único item que nós temos é a manifestação da FOP sobre a proposta de revisão da certificação, né, da faculdade. Só lembrando a todos um pouco, foi feito um comitê, esse comitê elaborou a certificação, passamos na congregação e isso foi enviado para a PRDU. A PRDU devolveu com alguns questionamentos e aí a gente tem que retornar. Nosso retorno, se ele fosse bastante simples, eu acho que a gente nem precisaria estar colocando aqui na congregação. Só que a gente está propondo uma mudança muito grande. Então, por isso que a gente está colocando novamente na congregação para que todos tenham ciência do que o que a gente está propondo e como nós vamos ter que conversar lá na PRDU. Então, eu vou passar agora, o Flávio vai fazer uma explicação mais pormenorizada, já que ele era o presidente desse comitê ad hoc, desse comitê assessor. Flávio. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu só... Então, essa só para fazer um histórico, né, para os novos membros da congregação. Essa é a nossa antiga certificação e nessa antiga certificação o que a gente observa é que ela é bastante carregada, né? E existe muitas áreas dentro dos próprios departamentos, que eu falo área, significa, por exemplo, pegar o departamento de odontologia restauradora, da qual eu faço parte. Então, além de ter as áreas, né, específicas de ensino, ou área do departamento, materiais dentários, dentística, endodontia, existia laboratórios alocados dentro de cada departamento, algumas vezes consultórios, né, e estava todo o setor de... Todo o setor de atendimento também estava dentro dos departamentos, né? E além disso, de tudo isso, também dentro das áreas administrativas também existiam muitos itens citados, o que sobrecarregava essa certificação. Para a nova certificação que foi proposto, é que a gente fizesse algo mais enxuto, isso foi partir da própria reitoria, né? E tentando melhorar toda a disposição dessa certificação de forma a tornar os processos mais ágeis, né, e de forma a ter economia de recurso. Então, isso eram os objetivos da certificação.
e além do que foi solicitado que cada área deveria cortar no mínimo 20% dos valores de gratificação. Então, nós partimos para um primeiro projeto de certificação. Então, o que a gente observa nesse projeto já baseado na nova tabela de gratificação da reitoria, que a reitoria aprovou. Então, nós temos a graduação, né, mantendo mais ou menos a sua estrutura. Nós temos a pós-graduação, mantendo basicamente a sua estrutura, com um diferencial que a gente, como foi discutido na primeira certificação, os laboratórios de pesquisa eles estariam abaixo da pós-graduação em uma situação de cogestão com os departamentos, né? Então, os departamentos teria toda a administração dos laboratórios, mas a pós-graduação ela entraria junto aos departamentos de forma a tentar fazer mais laboratórios multiusuários, de forma a organizar agendamento de equipamentos para facilitar o acesso, né, e até mesmo para fazer um relato de todos os equipamentos que existem em cada laboratório, de forma a facilitar o acesso e o uso dos pesquisadores. Então, para isso, o que foi citado nessa primeira certificação é que, para isso, os laboratórios de pesquisa eles não contariam com um único técnico com gratificação, mas sim 2, né, de forma a tentar organizar toda essa situação. E a coordenadoria de extensão passaria a ter uma gratificação para o coordenador e uma gratificação de assistente técnico para a extensão. A biblioteca nós não mexemos. Na área de apoio, mexeu-se de alguma forma a reduzir as gratificações, mas o que foi citado é que a coordenação de apoio financeiro e a coordenadoria do campus teriam um cargo de coordenador de divisão, por entender que a FOP, além de ser uma unidade, também é um campus da universidade. E a área de informática também teria uma coordenadoria de divisão, né, e mantendo as suas gratificações. E aí a grande mudança que foi feita no setor clínico, né, de forma a tentar centralizar todas as áreas de atendimento dentro de um coordenador clínico. Então, foi solicitado este coordenador clínico num cargo que é semelhante a todas as áreas da saúde da Unicamp, né? Os hospitais, SECOM, todos eles têm coordenador clínico. Então, nós fizemos essa solicitação, foi colocado 3 gratificações no setor clínico, né, e uma centralização das áreas de atendimento dentro desse setor clínico, sendo que todas as áreas que estão dentro de um departamento isso também funcionaria em cogestão com esses departamentos. E aí, também por solicitação da reitoria, atendendo essa solicitação, foi retirada as gratificações das secretárias, mas foi criada uma área de apoio aos departamentos, né? Então, as secretárias, no primeiro momento, permaneceria dentro de cada departamento, e isso teria que ser migrado aos poucos para essa área de apoio aos departamentos, que é o modelo que a Unicamp tem adotado. Então, essa foi a nossa certificação, que foi enviada em julho do ano passado para a PRDU. A PRDU analisou esse documento e devolveu, o comitê ad hoc da PRDU devolveu esse documento à FOP no começo deste ano. Então, basicamente, o que nós temos de mudança, o que esse comitê ad hoc da PRDU apontou de mudanças. Num primeiro momento, eles não entenderam o porquê de ter 3 gratificações no setor de graduação e pós-graduação para técnicos de laboratório, né? Então, eles pedem para que seja criada uma área de apoio técnico aos laboratórios com uma única certificação, independente se é para laboratório de ensino ou laboratório de pesquisa.
esse comitê também apontou mudanças na área de apoio, criando uma única coordenadoria de apoio administrativo, em vez de ter uma coordenadoria de apoio administrativo, uma coordenadoria de apoio de financeiro. E embaixo dessa coordenadoria de apoio administrativo sairia uma área financeira e uma área de recursos humanos. Este comitê também apontou alterações na coordenadoria de campus. O que eles falam é que foi criada uma secretaria de apoio regional, a SAR, e essa secretaria ela tem a função de coordenar os campi de Piracicaba e Limeira, e isso foi criado desde 2018, então que isso deveria estar a cargo da SAR, e não uma coordenadoria dentro da FOP. Né? E dentro da área de tecnologia de informática, eles sugerem a remoção das 3 gratificações que nós temos, eles sugerem a remoção de 2 gratificações, mantendo uma só. Em relação à clínica, o que eles sugerem é que a clínica, além do coordenador clínico, tenha somente 2 certificações de supervisor de seção e que toda essa área de atendimento alocado da clínica de graduação, clínica de extensão, as outras clínicas estejam abaixo da área de apoio aos serviços gerais e não sob a supervisão da clínica. Então, basicamente, o que eles fizeram uma nova proposta organizacional da FOP, desta forma, então, tendo essa área de apoio aos laboratórios, ao invés de ter os 3 técnicos de laboratório, conforme foi sugerido pela FOP, eles criaram essa área de coordenador administrativo, tendo uma coordenação geral, tanto faz se é para a área de suprimento ou para a área de recursos humanos, a coordenadoria deveria atender as 2 áreas. Eles mantêm uma área de serviços gerais, não mais uma coordenadoria do campus, uma vez que eles entendem que a SAR é responsável por essa coordenadoria e que a clínica, todas as áreas clínicas deveriam estar abaixo desta apoio de serviços gerais. E eles reduzem, então, a área de tecnologia de informação para essa única gratificação, né, e criando algumas células para esta área. E todas as coordenadorias de divisão foram rebaixadas para coordenadorias de serviço. Então, é isso que este comitê aponta, né, além dessa mudança na área de setor clínico, conforme já apontado. Baseado nisso, então, o comitê se reuniu no começo do ano, começamos algumas discussões, o comitê nosso, né, a nossa comissão interna, e para entender se isso era possível, era viável, se isso facilitaria os trâmites ou não. Ao mesmo tempo, nós fizemos a discussão se valeria a pena, semelhante à área de saúde, se valeria a pena a gente ter uma única certificação para a FOP ou ter 2 certificações, uma da unidade da FOP mesmo, e a outra seria separar toda a parte clínica, que é uma área de atendimento à população, numa certificação, além da certificação da FOP, como é feito na área de saúde. Então, você tem uma certificação da Faculdade de Ciências Médicas e você tem uma certificação exclusiva para cada área de atendimento à população. Então, para cada hospital, há uma certificação própria. Então, nós partimos desse... Oi, Chico. Estava pedindo para a Fernanda, você está com o host, para você liberar a Fernanda. Tá. Então, deixa eu sair da apresentação, só um minuto. Deixa eu ver se aparece aqui. Acho que eu vou ter que sair da... Tá. Acho que agora foi, né? Tá. Então, na
discussão, o que nós fizemos foi justamente partir desse princípio que a área de saúde ela deve estar separada, né? Essa área de atendimento de população deve estar separada da certificação da FOP, até para que essa clínica, né, que num primeiro momento nós chamamos de serviços clínicos odontológicos, apareça na certificação da DEAS. Se vocês observarem, entrarem na certificação da DEAS, que é a Diretoria Executiva da Área de Saúde, existe cada uma das unidades de atendimento, das certificações dessa unidade de atendimento dentro da certificação dessa própria DEAS. Né? Então, isso também, no nosso entendimento, facilitaria que todos aqueles recursos que são disponibilizados para a área de saúde também chegue à FOP nessa certificação separada. Feito isso, então, nós partimos para a certificação proposta, essa agora que nós estamos votando. Então, mantendo os 2 supervisores de seção abaixo da pós-graduação, seriam 2 técnicos de laboratório, de forma a facilitar essa integração dos laboratórios de pesquisa, de forma a tentar criar um sistema de agendamento para a própria pós-graduação, para facilitar o acesso de qualquer pesquisador aos equipamentos. Então, nós respondemos isso nesse documento que está na pauta da congregação. E mantivemos também um supervisor de seção para os laboratórios de ensino, entendendo que esse técnico de laboratório ele também é sobrecarregado, né, tem inúmeras funções além de um técnico de laboratório, como controlar almoxarifado, controlar os materiais que são liberados para as aulas práticas, né, coordenar a manutenção ou solicitar a manutenção desses laboratórios. Então, nós entendemos que seria importante manter esses 3 cargos, então nós respondemos isso neste documento. Na área de apoio, nós aceitamos em parte as solicitações, mas entendemos que não seria benéfico para a FOP, dado o movimento que tem do apoio financeiro e também do apoio administrativo, unir essas 2 áreas numa única área de apoio administrativo. Então, nós mantivemos a separação e tentamos justificar isso. Também justifica-se que esses setores eles dão apoio não somente à FOP, mas dão apoio à clínica, que é uma área de atendimento, e é extremamente trabalhoso fazer isso. O setor financeiro também apoia todos os contratos que nós temos com ministérios, contrato que nós temos com emendas parlamentares, né, e com a própria prefeitura de Piracicaba. Então, é extremamente trabalhoso isso e seria talvez confuso por um único coordenador administrar essas 2 áreas. Então, nós fizemos a manutenção dessas áreas conforme nós tínhamos proposto. Inicialmente, tentamos justificar isso. Para a coordenadoria de campus, nós mantivemos a coordenadoria e tentamos justificar, já baseado em algumas reuniões que nós tivemos com a SAR, né? E que a SAR, basicamente, ela atua somente em Limeira, ela não tem uma atuação em Piracicaba. Se a gente entrar no próprio site da SAR, não há menção a qualquer tipo de serviço em Piracicaba. E o próprio coordenador da SAR falou que a atuação dele hoje é muito grande em Limeira, dados os problemas que Limeira tem. Limeira tem inúmeras unidades, inúmeros cursos de graduação e pós-graduação. Tem um prédio novo que necessita de manutenção, que é o prédio do Campus 2 de Limeira, e que, nesse momento, eles não conseguiriam atender a FOP, atender as demandas que tem na clínica nas clínicas de atendimento nossa, né? Então, a própria SAR acha que seria muito difícil atuar nos 2 campi ao mesmo tempo, Piracicaba e Limeira. Então, baseado nisso, baseado que não há uma atuação da SAR dentro da FOP, nós solicitamos a manutenção dessa coordenadoria de campus. Para a coordenadoria de tecnologia de informática,
E tanto para a coordenadoria de campus como para a coordenadoria de tecnologia de informática, a comissão interna achou que, por bem, diminuir a gratificação para coordenador de serviço, mas com a intenção de manter as gratificações desses setores, tanto da coordenadoria de campus quanto da coordenadoria de tecnologia de informática, 2 para a coordenadoria do campus e 3 para a coordenadoria de tecnologia de informática. Em relação aos departamentos, nós mantivemos a mesma organização, já com 5 departamentos e uma área de apoio aos departamentos, conforme é sugerido pela própria gratificação. E partimos, então, para uma certificação da clínica, né? Num primeiro momento, nós chamamos ela de serviço clínico odontológico, mas a própria comissão já tem uma outra sugestão de nome. Mas essa certificação para esse serviço de atendimento, então, um serviço bastante enxuto, né? O que foi solicitado? O coordenador clínico, como já tinha sido aprovado, ele está sob né, como é a congregação para a FOP, então existe um conselho clínico que também vai auxiliar e vai decidir pelas decisões do coordenador clínico. Esse conselho clínico já existe, né? Existe um coordenador clínico associado, ligado a este coordenador clínico e vai atuar na ausência do coordenador clínico. Esse coordenador clínico associado sem gratificação. Este coordenador clínico também ele está assessorado por uma divisão de biossegurança e controle de infecções, né? E a atuação desse coordenador clínico, então, nesse momento, o que essa comissão sugere é que esse coordenador clínico ele atue em todas as clínicas que nós temos de atendimento. Isso já tinha sido sugerido na primeira certificação, acrescentando nessas áreas, né, que o coordenador atua, o ambulatório médico odontológico também, isso para facilitar que haja uma adequação dessa área de ambulatório, principalmente ambulatório odontológico, frente à situação de pandemia que nós temos. E tem 4 áreas com gratificação dentro abaixo do coordenador clínico, um setor administrativo que estaria ligado à secretaria, seria criada uma ouvidoria específica para a clínica odontológica, então estaria controlando todos os serviços protéticos e de laboratórios, os serviços que são enviados para laboratórios externos, então toda a conta 504 também estaria nesse setor. O almoxarifado estaria abaixo desse setor clínico administrativo também para controlar a solicitação de materiais para a clínica. É criada uma entrada única de pacientes, isso para controlar todos o serviço, né, de banco de dados de paciente, encaminhamentos de paciente, tanto para as clínicas de graduação, para o centro clínico, que é o nome que se dá para a clínica de pós-graduação e extensão, e para qualquer outra área de atendimento. Então, todos os pacientes teriam que passar por essa entrada única de pacientes, a fim de inclusive, facilitar esse encaminhamento do paciente e que a clínica passe a ter um controle de todos os pacientes que estão em atendimento na FOP. Lembrando que hoje isso não é realizado, né? Nós temos muitos pacientes que não estão no nosso banco de dados e que não têm um prontuário clínico sob a tutela dessa coordenadoria clínica, e isso nos causa alguns transtornos, principalmente quando a solicitação de prontuários por parte do Serviço de Justiça Municipal ou Estadual, e é difícil localizar esse prontuário. Então, há necessidade dessa centralização desses pacientes, dessa entrada única de pacientes. Existe uma gratificação também para o controle e manutenção do espaço físico. Abaixo dele estaria a esterilização e o laboratório de prótese da FOP. E é criado um sistema de prontuários e sistemas que é justamente para controlar todo esse sistema
e todos os prontuários que estão em atendimento ou que estão aí num banco de dados da FOP. Então, foi criado essas 4 certificações. Lembrando que há, então, essa separação, esse coordenador clínico estaria basicamente na parte administrativa da clínica, e ele seria diferente do coordenador clínico, né, ou do presidente das comissões de área clínica da FOP, que teria uma função única e exclusivamente acadêmica. Este presidente da área clínica, o coordenador da área clínica da graduação, então ele estaria atuando muito na parte de formação de guias, de sugestão de mudanças de disciplinas, de carga horária de disciplina, de coordenador atuando nos coordenadores das disciplinas clínicas. Então, há nesse momento a separação do coordenador clínico para uma área administrativa, do coordenador clínico das disciplinas de clínica da FOP, que seria uma área acadêmica. Então, há essa separação e esse coordenador clínico estaria centralizando todas as áreas de atendimento da FOP. Bom, era essa a apresentação que nós discutimos na certificação e as respostas estão nesse documento. Então, devolvo a palavra ao professor Francisco. Bom, obrigado, Flávio, obrigado pela apresentação. O que eu acho que o Flávio falou bem, a gente está tentando deixar a faculdade mais fácil de ser administrada. No entanto, muitos desses cortes que estão sendo sugeridos pela Pró-Reitoria vão afetar diretamente o nosso dia a dia. Eu já vou destacar, por exemplo, que é a questão da coordenadoria do campus. Então, eu acho que a criação da SAR, ela pode ter sido feita com boa intenção, mas a prática, ela é, para nós aqui da faculdade, nula. Porque o SAR não atua em nenhum momento e a minha grande preocupação é, por exemplo, durante o atendimento. Todos vocês sabem que muitas vezes nós temos surpresas pelo prédio ser relativamente antigo e nós temos surpresa dentro da clínica e nós precisamos agir imediatamente. Precisa comprar material, precisa trocar, fazer qualquer serviço de reparo e minha grande preocupação é a gente estar subordinado a pessoas de fora daqui da cidade e que tenho muito receio de que a agilidade não vai ser tão prontamente como a gente faz hoje. Tá? Mas é por isso que a gente questiona, mas a gente vê com bastante preocupação essas alterações sugeridas pela PRDU. Uma dos meus questionamentos maiores é em relação que a Unicamp, muitas vezes, ela quer padronizar toda uma estrutura para todas as unidades, mas a exemplo do que está ocorrendo agora com a pandemia, muitas das ações estão sendo feitas e estão sendo passadas agora para as unidades, devido à especificidade de cada área ou cada faculdade, né? Então, quer dizer, no momento ela acha que padronizar tudo é a solução, em outro momento ela acha que individualizar é a solução. Eu acho que o que a gente precisa deixar bem claro para Campinas é que nós somos um campus e nós temos todas as dificuldades de um campus. É um campus menor que Campinas, lógico, mas nós temos uma dificuldade enorme em relação a ser fora de Campinas. E isso, muitas vezes, eu acho que é difícil deles entenderem isso. Por isso que a gente fala das especificidades que nós temos hoje na área de informática, na área do financeiro, na área da coordenadoria do campo. Tá? Então, eu vejo que
essa falta de reconhecimento da Unicamp, que a gente tem dificuldades maiores, vai trazer uma grande consequência para a gente no futuro, se essa certificação não for aprovada do jeito que está. Sobre a divisão da clínica, isso que eu queria comentar com vocês, nós estamos cansados de ver a mesma situação de que uma hora nós somos a área da saúde, outra hora nós não somos a área da saúde. Então, lá na própria DEAS, muitas vezes a gente participa de comissões, por exemplo, na diretoria do HC, como membro da área de saúde, mas na hora de divisão de dinheiro, por exemplo, a FOP é tratada como unidade e esquece, né, o nosso atendimento que a gente faz aqui à população. Então, eu acho de fundamental importância a gente dividir a clínica da faculdade. Então, faculdade de odontologia vai ser uma coisa de ensino e a clínica é outra, é atendimento, assim como é o hospital das clínicas e a faculdade de medicina. Então, o HC lá não faz parte da medicina. A medicina simplesmente exerce suas aulas lá dentro, mas o HC é uma unidade separada da medicina, assim como o gastocentro é, assim como o hemocentro é, assim como o CAISM é. Então, eu acho que essa divisão da clínica com a faculdade, eu acho fundamental se a gente quiser ter algum tratamento diferenciado melhor lá em Campinas. A gente precisa que tenha essa certificação separada. Tá? Bom, então agora eu coloco, não em votação, mas eu coloco aberta a palavra. Quem queira se manifestar pode levantar a mão. Fique à vontade para fazer qualquer comentário, algum membro da comissão, se quiser fazer. Chico, eu queria fazer uma consideração aqui Pois não, Adriana. em relação ao nome que está no texto, e eu vou colocar também aqui no chat, que foi uma modificação que foi feita, já aprovada pela comissão da certificação, né? No texto que está escrito aí, está escrito como serviço de clínicas odontológicas. Uhum. E serviço não, sistema de clínicas odontológicas. E a sugestão foi sistema integrado de clínicas odontológicas, que fica como SICOD, né? Então, acho que foi uma sugestão da comissão que passou, né? Até para questão de fonética, acho que ficaria melhor do que SCO, e sim SICOD, né? Que é o SICOD, que eu acho que é para ter um melhor entendimento de todas as clínicas envolvidas. E também foi acrescentado no documento, colocando a especificação de cada serviço, né? Porque para a gente aqui da unidade da Odonto, fica bem claro o que cada área, o Orocentro, o CEPAI, então a gente especificou também no texto, detalhando, né? Essas informações, elas foram tiradas do site, que os próprios professores responsáveis, eles enviaram no início do ano, especificando, por exemplo, a área da rádio, do centro cirúrgico. Essa especificação ela não foi feita pela comissão, e sim pelos próprios responsáveis, né, para não ter nenhum problema em termos de definições. Então, queria só colocar, vou colocar aqui no chat o nome que foi como sugestão para mudar aí o título. Ok. Obrigado. Décio? Ok, me ouvindo, professor? Sim. Bom dia a todos da congregação. Agradeço ao professor Flávio por mencionar a Parede do Campus, e depois ao professor Reiter. E eu estou na função oficialmente há 8 meses e
como foi citada a coordenadoria, eu gostaria de fazer uma defesa aqui, professor, agradecer o trabalho da comissão e também defender e justificar aqui a proposta que eu trago aqui para vocês, tá? Só me permitam, a proposta que a reitoria encaminhou para vocês de volta, de apoio a serviços gerais, eu entendo que não atenderia as necessidades da FOP, e aí a comissão faz uma proposta agora colocada, mas me permitam aqui, nesse momento, manifestar duas propostas, professor, e aí para avaliação da congregação, que é o órgão máximo nosso. A primeira, eu entendo ser muito simples de ser inserida e justa também, que seria uma célula, aquele círculo no desenho, não gera recursos extras, nem gratificação, seria a célula, poderíamos chamar de apoio a obras e serviços. Essa foi uma conquista já do outro diretor, o professor Guilherme. A FOP conseguiu vaga e verba para engenheira que está trabalhando na FOP já há 6 anos, né? E ela não está no organograma, tudo bem? então eu creio que a congregação há de apoiar essa primeira proposta, essa célula. Eu vou repetir: apoio a obras e serviços, tudo bem? A segunda proposta que eu trago aqui, e eu preciso fazer essa defesa, eu gostaria de ainda insistir na manutenção da proposta que a comissão fez no ano passado, tá? De se manter no organograma a coordenadoria do campus, como ainda está mantendo, mas manter o cargo coordenador de divisão e coordenador de serviço, tudo bem? Me permitam só justificar isso, e eu sei que haverá, da parte da reitoria, talvez outros argumentos para se portar, mas me permitam só fazer um breve histórico aqui para vocês, tá? Quem conhece ou acompanha a área, se lembra, até o ano passado, existiam 6 gratificações da coordenadoria do campus. Nós também entendíamos ser muitas gratificações, e todos nós cortamos, usar a expressão aqui na carne, né, de diminuir certificações. Então, a comissão já tinha diminuído de 6 gratificações para 2 gratificações, tá? Inicialmente era um coordenador de divisão, 2 coordenadores de serviço, um assistente técnico da gestão ambiental e 2 supervisores de seção. Tanto transportes quanto a manutenção tinham uma supervisão. Então, das 6, a comissão prudentemente indicou 2 gratificações, mas essas 2 também foram, a princípio, rejeitadas, tá? Eu sugiro e gostaria de manter que a FOP ainda mantenha essa estrutura, um coordenador de divisão e um de serviços também, tá? Eu agradeço a fala do professor Reiter. Me preocupa realmente pela complexidade de atender a FOP como um campus externo, nós não termos uma estrutura para poder atender as demandas que existem hoje, mas que, após pandemia, eu acredito, e precisam aumentar, tudo bem? Construção de prédios, acompanhamento de obras e tudo mais, tá? Eu não sei se todos aqui da congregação sabem exatamente as áreas da coordenadoria do campus, mas normalmente a gente associa muito à manutenção predial, que é muito importante, parte elétrica, hidráulica, pintura e pequenos serviços, mas ela envolve também a gestão ambiental, a manutenção dos grandes equipamentos que atendem às clínicas, por exemplo, a questão da vigilância, portaria, a limpeza do prédio, a limpeza externa, que é poda, corte de grama, o refeitório, o transporte, os permissionários, cantina e xerox, o prédio central da FOP, claro, também faz parte da FOP, e fora a rotina, e claro, o diretor conhece isso, a questão da necessidade da coordenadoria do campus estar a postos de prontidão 24 horas por dia, 7 dias por semana, nas emergências, né? O professor Reiter sabe disso. Problemas no final de semana, na madrugada, o celular que vai tocar são 2, dos gerentes da coordenadoria do campus e do diretor da FOP, tá? Então, nos últimos 25 anos, amigos, a FOP tem essa estrutura e cada diretor que chegou foi acrescendo ela. Então, começou com o Dr. Hanali, quando mudou isso de um docente para um funcionário da FOP, tá? E depois, a cada diretor sempre houve uma contribuição. A gestão do Jacques, por exemplo, trouxe o papel do gestor ambiental. A gestão do Guilherme, como eu citei, a da engenheira, tá? Então, eu tenho uma preocupação, eu preciso manifestar, eu sei que isso é gravado e será registrado em ata, eu tenho uma preocupação com um enxugamento exagerado da coordenadoria do campus, ou até, o professor Reiter aqui alertou, de repente, o fechamento total da área para, por exemplo, a SAR assumir, tá? Pela lista de serviços envolvidos e pela FOP ser
uma unidade externa. Eu acho que essa é a complexidade. Quer dizer, eu, Décio, a minha equipe, a Luana, somos funcionários da FOP, né? Então, eu não sou funcionário nem da SAR, nem da DEJA, nem da reitoria. Então, se a coordenadoria se extinguir, nós trabalhamos para a FOP, né? Vamos só fechar a sala da coordenadoria, apagar a luz e entregar a chave para outro colega, mas a nossa preocupação, e eu preciso, por estar hoje no cargo, defender a manutenção. Então, essa é a minha proposta. A primeira é criar célula de apoio a obras e serviços. E a segunda, se a congregação julgar necessário, manter ainda, insistir mais uma vez, e manter duas funções gratificadas, o coordenador de divisão e o coordenador de serviço. Eu espero ter sido claro aqui na minha fala e fico à disposição dos senhores. Tá? Eu agradeço aí as falas já feitas aqui em defesa da nossa área, agradeço o trabalho da comissão, mas eu preciso, né, se eu não falasse nada, seria omissão da minha parte, a defesa dessa área que eu entendo ajuda a servir a FOP, tá? Como as demais áreas. Obrigado, Décio. Cíntia. Bom dia a todos. Na verdade, eu queria tirar mais algumas dúvidas mesmo. Desculpa minha falta de conhecimento, mas só para confirmar. Os quadrados, os retângulos é onde tem as gratificações e os círculos fazem parte, mas não tem gratificação. É isso, professor Reiter? O Flávio pode dizer, mas acho que sim. Os que têm gratificações está escrito embaixo. Eu estou tentando aqui abrir. Eu estou olhando no documento da pauta. Exatamente. É uma padronização da PRDU em relação a essas estruturas organizacionais. Tá. Eu gostaria de dizer que eu assim, concordo com tudo que foi dito. Eu considero que é importante que haja essa revisão e até, eu diria, esse enxugamento para que tudo fique muito mais simples, né? Eu acho que isso é importante, sim, tornar as coisas mais simples, mas é óbvio, né, que a gente tem que pensar que a gente vive um momento diferente hoje, né, em termos não só de recursos, mas também em termos de futuro, pensando aí com o que a gente passa hoje nesse novo momento que não vai passar tão rápido, né? E aí uma outra questão minha que eu gostaria de também perguntar, esses cargos gratificados, eles normalmente têm pessoas subordinadas a eles, porque também eu fiquei pensando na descrição de alguns itens que o professor Flávio fez. Se aquelas funções, na verdade, elas são funções daquele cargo e não necessariamente que, de fato, necessitariam de ter uma gratificação, né? Então, só para entender se sempre o cargo de gratificação ele tem alguém subordinado, uma posição de chefia associada a ele. Cíntia, respondendo a sua pergunta, é assim, a PRDU alega que cada cargo precisa ter 5 membros abaixo dela. Tá. Só que o que acontece? Acontece que vários cargos não têm essas 5 pessoas abaixo dela, mas isso também nós não podemos esquecer que a gente teve uma redução de 30 funcionários nos últimos 4 anos, e isso afeta diretamente esse organograma, né? Quer dizer, tinha pessoas que poderiam ter, ou que tinham pessoas abaixo deles, e agora não tem mais. Tem alguns cargos que, além de ter pessoas abaixo, vamos dizer assim, para ser considerado um chefe, tem também atividades específicas. Eu vou dar um exemplo da coordenadoria do campus. Vou pegar, por exemplo, o cargo da Luana. A Luana é responsável pela portaria, pela limpeza e pela segurança.
Quer dizer, ela tem, abaixo dela, apesar de serem terceirizados, Sim, ela tem muito mais pessoas do que só 5 pessoas. sim, sim. Então, se você for pegar somente funcionário da faculdade, ela não teria 5 pessoas abaixo dela. Mas Sim, com os terceirizados, ela tem muito mais do que isso, sabe? certo. E a gente também vê essas gratificações também como atividades específicas. Então, vou pegar outro exemplo aqui. A, o apoio financeiro, citando como exemplo, a Carolina Cancian é o CPF dela que está nos contratos. Então, Sim, quer dizer, qualquer irregularidade é ela que vai responder com o seu CPF particular. Então, sim, isso precisa ter uma gratificação, precisa ser reconhecido, porque não é simplesmente o cargo e só, somente o trabalho e só. E tem tá. sim então, uma responsabilidade a maior. Então, isso, eu estou citando só 2 exemplos, mas a gente poderia citar muitos exemplos aqui, como o próprio diretor, Sim, a coordenadoria, a comissão coordenador de pós, coordenador de graduação, todos têm as suas responsabilidades em cima do seu sim, cargo, por isso que são gratificados e não necessariamente ter a obrigatoriedade de ter pessoas abaixo. tá. Eu concordo plenamente, a gente sabe o quanto algumas dessas coordenadorias têm aí funções extremamente, né, importantes. Eu também gostaria só de dizer que eu acho que essa divisão com a clínica, né, associada num outro organograma, eu acho que isso também é importante para a FOP. E aí, mais uma dúvida minha, e também, de novo, dúvida, né, para eu poder entender. Por exemplo, ali no laboratório de pré-clínica, eu fiquei com dúvida por entender que as funções que o professor Flávio relatou, elas seriam funções que são características daquele cargo, e não necessariamente funções diferentes. E aí também tenho a mesma dúvida sobre ali a parte de baixo do laboratório de pesquisa e centro de imagem. Talvez eu não esteja enxergando, mas eu entendo que seriam funções para as quais aquela pessoa foi contratada. Desculpa a minha falta de conhecimento se não for bem isso. Flávio, quer falar alguma coisa, Flávio? Ou... Eu quero sim, Chico. Só complementando também o que foi falado, muitas vezes não há 5 pessoas abaixo de um cargo porque não houve reposição dessas pessoas. Então, você tem a vaga, mas não há reposição devido à política da Unicamp em termos de contenção de gastos, né? Então, nós já reduzimos bastante o quadro de funcionários e, infelizmente, acho que nós vamos ter pouca reposição referente a isso. Frente ao laboratório de pré-clínica, né, ou laboratórios de pré-clínica, a gente tem vários laboratórios e o técnico que está lá, na verdade, ele seria um técnico para um laboratório. Quando você é um supervisor, eu acho que a ideia desse supervisor é gerenciar todos os laboratórios de ensino e verificar a manutenção, e muitas vezes esse técnico ele cumpre um horário a mais do que qualquer outro técnico cumpriria, porque ele é obrigado a abrir os laboratórios antes desses laboratórios, checar se está tudo em ordem, depois fechar somente após o último aluno sair do laboratório. Então, acho que a manutenção desse cargo seria importante mais para motivar essa pessoa a continuar tendo esse serviço que ele já executa, independente do nome que esteja ali, né? Quem vive dentro dos laboratórios de pré-clínica, com as aulas práticas, sabe a quantidade de serviço que esses laboratórios têm. Então, a ideia de manter esse supervisor para a graduação é justamente referente a isso.
Posso comentar também da fala do Décio? Pode, fica à vontade. Eu acho que a fala do Décio é pertinente, né? Todos os serviços que estão de apoio, eles não são somente serviços de apoio a uma unidade especificamente, mas sim a 3 estruturas, né? Você tem a estrutura da unidade, você tem a estrutura da manutenção do campus e você tem a estrutura para atendimento dessa área de clínicas, né? Coisa que as unidades, a grande maioria das unidades da FOP, se não todas as unidades, elas não têm essa função que os funcionários daqui da FOP têm. Porque os que estão no campus de Barão Geraldo, você tem todo o serviço de apoio da reitoria e dos órgãos abaixo da reitoria, das reitorias, pró-reitorias, para auxiliar essas unidades de manutenção de campus. Então, você tem uma coordenadoria de campus grande que responde por isso, né? Em Limeira foi criado a SAR e a SAR também responde por isso. Aqui na FOP nós não temos nenhum tipo de apoio, né? E é justificável pela distância, né? Mas então, se aqui é um campus separado de Limeira e Piracicaba, acho que a gente precisaria manter essa estrutura. Então, eu acho que é pertinente a fala do Décio em relação à sugestão dele da congregação. Eu acho a única questão que a congregação tem que saber é que a manutenção disso talvez não chegaria aos 20% da solicitação de cortes de gratificação que a reitoria propôs, mas acompanhando outras gratificações, a gente sabe que isso está sendo bem flexível, né? Tem algumas unidades que, inclusive, aumentou, em vez de ter cortado, aumentou as gratificações, porque eram unidades extremamente pequenas e que, de acordo com a criação de novos cargos pela reitoria, essas unidades elas acabaram aumentando o valor das gratificações que recebe, outras tiveram cortes menores, e acho que talvez isso seja defensável perante a reunião que vai ter após a submissão desse documento para a PRDU, a reunião que a comissão, juntamente com a diretoria, vai ter com esse comitê ad hoc. Era essa a minha fala, Chico. Obrigado. Tá. Bom, também a gente espera que tenha essa reunião, né, Flávio? A gente vai mandar e espera que a gente seja consultado por não estar atendendo todas as solicitações. Bom, mais alguém quer fazer algum comentário? Não tendo ninguém, eu preciso dizer ainda que é uma preocupação dessa administração, apesar de ter sido falado, né, em reuniões passadas, a gente coloca no documento a manutenção das atuais gratificações até a extinção do cargo. Vários cargos que estão sendo extintos, as gratificações seriam mantidas, né, até que o cargo seja extinto ou até que a pessoa deixe de estar nesse cargo. E aí isso é muito importante para as áreas que estão perdendo, né, as gratificações. Tá ok? Felipe, então, coloque em votação, se ninguém mais ter, eu queria colocar, então, esse item em votação com as sugestões da troca do nome, né, conforme a professora Adriana colocou, a inclusão da célula de apoio a obras e serviços e a manutenção, né, da coordenadoria de divisão para a coordenadoria do campus e de coordenadoria de serviço para a área logo abaixo. Já está na tela para que todos votem, por favor. Felipe, a hora que você tiver, nós temos 35 pessoas. Tem alguns que não votam, né? Na hora que você tiver um número próximo de 25, 28, pode pôr o resultado, faz favor. Então, o resultado está aí, aprovação
da ata, da nosso item 1, com 100% de aprovação, por unanimidade. Assim a gente se encerra essa reunião. Eu desejo encontrá-los em breve, não tão breve, acredito eu, mas eu desejo encontrá-los em breve, todos com muita saúde, tá bom? Que cuidem e muito obrigado. Até mais.